venceu e pronto. Não há lá no próprio texto uma indicativa. Essa indicativa é feita externa. Então os intérpretes é que lançam mão dessas narrativas para dizer que isto tem uma aplicação escatológica, mas o próprio texto não diz. Então, se o texto não diz, a artificialidade dessa proposta reside exatamente nisso. Não foi indicado pelo texto que isso é futuro. São os intérpretes que estão tentando dar a ele esta conotação, que na verdade ele mesmo não indica. O que não acontece com a 70ª semana de Daniel, conforme Daniel 9:24. Então temos aqui a teoria dos 7 anos. A teoria de que a grande tribulação terá 7 anos de duração baseia-se em Daniel 9:24-27, onde trata das 70 semanas. As 70 semanas de Daniel são interpretadas como sendo semanas de anos e não de dias, conforme Levítico 25:8. Ou seja, 49 anos. As 70 semanas são divididas nos versículos 25 e 26 em 3 períodos, sendo que o primeiro começou no reinado de Artaxerxes, no mês de Nissan, abril, que para nós é abril, em 445 a.C., e que foi a data em que saiu a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. O primeiro período durou 7 semanas de anos, ou 49 anos, o período em que a cidade e os muros de Jerusalém foram edificados, Daniel 9:25. O segundo período são as 62 semanas, 434 anos, até ser tirado o Messias, versículo 26, até ser exterminado o ungido, e foram exatamente 483 anos, isto é, 49 do primeiro mais 484 do segundo, desde a saída da palavra para restaurar até a crucificação de Cristo no mês de Nissan também. O terceiro período é o tempo que resta para completar os 490 anos. Esse tempo que resta para completar os 490 foi interrompido após a morte de Cristo e o nascimento da igreja, sendo assim, a última semana que estava para cumprir toda a profecia foi empurrada para o futuro. Este lapso entre o cumprimento da última semana, tá certo? Entre aquilo que já foi realizado e o cumprimento da última semana, chama-se parêntese. E aí é dada a denominação de parêntese profético, porque na indicação da profecia de Daniel havia uma continuidade. Só que a característica da última semana não está realizada ainda, não está cumprida ainda. Realizou-se até o momento da crucificação, conforme indicada pelo próprio profeta. Então o próprio profeta é quem indica as características do cumprimento desses 434 anos. Ao final dos 434 anos, o Messias, o ungido, foi tirado. E a terra foi destruída pelo príncipe do povo que havia de vir. Então as características se realizaram, mas não em relação à última semana ainda. Então a narrativa é interrompida, é acrescentado esse parêntese, esse lapso de cumprimento, é acrescentado essa exceção dentro da narrativa, e a esta exceção é dado o nome de parêntese profético. Está relacionado com a narrativa do profeta, do próprio profeta, tá certo? Com aquilo que ele está descrevendo, e é na verdade uma interrupção na sequência textual. Interrompe aquela sequência que vinha sendo descrita, insere uma história que era estranha à sua narrativa, que é exatamente a história da igreja, o tempo da graça, tá certo? Tempo da graça este, que é tão estranho à perspectiva dos autores do Antigo Testamento, que João Batista, que tinha uma mentalidade de profeta do Antigo Testamento, que estava inclusive pregando o dia do Senhor, o dia da ira, o dia do juízo, esta é a abordagem da sua mensagem. É tão estranha a mentalidade deles, o tempo da graça, o tempo da salvação em Cristo, que João Batista, quando preso, manda perguntar a Cristo: és tu o Messias, ou havemos de esperar por outro? Porque, estando ele na cadeia, aguardava o juízo para aquele momento, para aquela hora. E nada de vir o juízo, nada de vir o julgamento de Deus, a ira de Deus, o derramamento da ira de Deus sobre os infiéis. Então, diante dessa expectativa frustrada gerada por João Batista em relação a Cristo, ele manda perguntar: és tu o Messias, ou havemos de esperar por outro? Porque ele está na mesma mentalidade desses profetas, desses santos do Antigo Testamento.
visualizavam a questão do dia do Senhor, mas não tinham a compreensão do tempo da graça. Qual é a resposta que Cristo dá a ele? Cristo mostra o quê? As obras. Exatamente a concretização da palavra em obras. Quando ele mostra os cegos são curados, né, passam a ver, os coxos andam, os leprosos são limpos, e a todos é anunciado o reino de Deus. E bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Por que essa mensagem do não se escandalizar? Porque existe algo novo que não estava na perspectiva deles e que terá que ser por eles aceito. Não pode ser compreendido, mas terá que ser aceito. E isso que terá que ser aceito chama-se tempo da graça. E aí esse tempo da graça, ele é inserido dentro da narrativa como um parêntese que interrompe a sequência lógica dos autores do Antigo Testamento, a partir da perspectiva de que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Então estes que deu-lhes o poder, né, que Paulo os descreve também como um jambuzeiro bravo enxertado na videira. Então a videira era de Israel, a sequência lógica era juízo. Uma vez que eles rejeitam o Messias, aquele que veio para o que era seu, uma vez que foi rejeitado e a salvação foi ofertada aos gentios, foi ofertada a todos os gentios, que agora passam a fazer parte da família de Deus, insere então na narrativa um elemento estranho. Aquilo que estava profetizado era para se cumprir sobre Israel. Se Israel recebe aquele que foi enviado, né, que foi para o que era seu, se Israel o recebe plenamente, né, recebe de forma geral e ampla, o Espírito Santo viria sobre a nação de Israel. Ela seria então capacitada a enviar, a proclamar a mensagem de salvação do reino de Deus a toda a terra. E a concretização do tempo escatológico seria abreviada, teria se realizado há muito tempo atrás, diante da aceitação plena de Israel e a sua capacitação para a pregação do Evangelho a toda a terra. Entendendo que Israel já tem o subsídio de ser a nação a qual foi entregue o Antigo Testamento. Então Israel, os judeus, os fariseus, os escribas, tinham posse do Antigo Testamento. Tanto que Cristo fala para eles: vós estáis à porta, nem entrais, nem deixe os outros entrar. E se eles tivessem entrado? E se eles tivessem recebido o Messias? E se eles tivessem sido revestidos do Espírito Santo? Teriam eles pregado com muito mais ênfase e com muito mais poder para toda a terra. E o tempo escatológico viria tal qual a perspectiva de Daniel e tal qual a perspectiva de João Batista. Teria se realizado há muito tempo atrás. Todavia, veio para o que era seu e o seu não recebeu. Diante dessa negativa, houve a inserção do povo chamado povo gentil. Agora não como aqueles que vão adentrar o reino por terem sido alcançados pelos judeus, mas sim aqueles que vão ser agora o personagem principal da história, aquilo que os judeus não quiseram ocupar. Os judeus rejeitaram, então Cristo foi dado aos gentios. Cristo agora é o cabeça da igreja. A igreja agora é os seus braços, suas pernas, na realização da obra de salvação de toda a terra, proclamação do Evangelho a toda a criatura. Então agora os gentios estão inseridos. Os gentios estando agora, fazendo parte agora, com o papel principal nessa história, há necessariamente uma modificação. Essa modificação não foi, num primeiro momento, entendida por João Batista, mas ao Cristo apresentar a evidência, exigiu dele que não se escandalize, mas que se submeta. Ele não podia compreender isso, mas tinha que aceitar. Então João Batista tem que aceitar esta mensagem, da mesma forma como os profetas do Antigo Testamento não podiam ver esse tempo, esses dias, essas realizações, mas tinham que se submeter à revelação dos mistérios de Deus. Então é exatamente isso que acontece aqui. O período de Daniel é interrompido e aguarda então o cumprimento da 70ª semana. O terceiro período é o tempo que resta para completar os 490 anos. Esse tempo que resta para completar os 490 foi interrompido após a morte de Cristo e o nascimento da igreja. Sendo assim, a última semana que estava para cumprir toda a profecia foi empurrada para o futuro. Esta última semana, 7 anos, que ainda não se cumpriu, é chamada de tempo dos gentios, ou período da igreja. Como vimos, esse intervalo de tempo se iniciou com a morte de Cristo e com o início da igreja. A ideia é que a profecia dos 70 anos foi dirigida ao povo de Israel e não à igreja. Tá certo? Apocalipse 9:24. Com o arrebatamento da igreja, Deus voltará a tratar com Israel
E é aí que a 69ª semana se ligará à 70ª, que é escatológica, é futura, após o arrebatamento da igreja, após ser tirado essa que é chamada por Paulo, jambuzeiro bravo enxertado na videira, tá certo? E isso só acontecerá quando a igreja for arrebatada. Essa última semana, a qualquer momento, poderá se iniciar, porque a qualquer momento terminará o tempo dos gentios. E isto ocorrerá com o arrebatamento da igreja. E logo se iniciará então a grande tribulação, que visará especialmente o povo de Israel. Está voltada perspectivamente para o povo de Israel, porque está enquadrada dentro da abordagem da 70ª semana. Conforme Daniel 9:27, o anticristo firmará um acordo com muitos por uma semana, a 70ª. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta no templo. Certamente os judeus se recusarão a adorá-lo, e será aí que o anticristo desencadeará uma terrível perseguição contra eles. Com respeito a isso, Jesus disse que nenhuma carne se salvaria se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, o segundo período de 3 anos e meio, que é encarado também como uma abreviação. Então, aí temos, tratando acerca de Daniel e dessa tese da 70ª semana, que é fundamentada na própria Escritura, na forma como a Escritura a expõe com esse tratamento de uma perspectiva escatológica, tá certo? E de forma clara, manifestando-se tratar de coisas futuras, diferentemente daqueles textos que abordam o número 40, este aqui sim, o próprio texto indica ser uma abordagem de coisas futuras. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Daniel 9:24, 70 semanas tiveram início com a ordem de Artaxerxes para reconstruir o templo em 1º de Nissan de 445 a.C. Completaram-se 69 no ano 32 ano Domini, exatamente quando Jesus subiu a Jerusalém e foi rejeitado e morto, dando lugar a um parêntese profético no qual está inserida a história da igreja, que se encerrará com o arrebatamento, dando assim o ensejo para o cumprimento da última semana, a 70ª, onde se manifestará o iníquo, quando aquele que o detém for tirado, né? Conforme 2 Tessalonicenses 2:7-9, a manifestação do iníquo, que é quando for tirado aquele que o detém. Daniel 9:27, o anticristo firmará um pacto com Israel para a reconstrução do templo, valendo-se desse templo chamado Domo da Rocha ou Mesquita de Omar. E no meio da 70ª semana, ou seja, 3 anos e meio, então, no início, ele firmará um pacto para a reconstrução do templo de Jerusalém, que atualmente é ocupado pelo chamado Domo da Rocha, ou Mesquita de Omar. Então, esta é uma proposta a partir dessa abordagem pré-tribulacionista. Então, ela coaduna com aquela descrição de Daniel, de que haverá um pacto que durará somente até o meio, tá certo? E será rompido no meio, quando então, do meio ao final, 3 anos e meio finais, haverá grande perseguição em vista da rejeição dos judeus em relação ao anticristo, em adorar o anticristo. Romperá o pacto e tentará ser adorado como Deus dentro do templo, dando início com isso à grande tribulação, que se encerrará quando Cristo vier com a sua igreja para salvar a nação israelita e instaurar o milênio. Daniel foi o profeta por meio de quem Deus revelou o desenrolar dos fatos históricos que culminaram com o tempo da igreja, o chamado parêntese profético, conforme foi explicado, né? Que antecede o fim dos tempos, a 70ª semana. Então temos aí nessa descrição a profecia de Daniel, né? As 69 semanas que se cumpriram, se realizaram conforme foram descritas, né? Se cumpriram exatamente na vinda de Cristo, ungido, na sua morte e ressurreição. Agora o que acontece? Quando Cristo é rejeitado pelos judeus, abre então o chamado parêntese, esse parêntese chamado parêntese profético, porque é descrito profeticamente por Daniel, no sentido de que Daniel descreve as 69 semanas, mas os aspectos desse parêntese não são visualizados por ele. Então a igreja está inserida aqui nessa descrição. Está inserida aqui entre a 69 e a 70ª, o tempo dos gentios, o tempo da igreja. E a 70ª, conforme descrevemos após o arrebatamento, que trata especificamente acerca de Israel.
Tá ok?